ao dia do contador, do contabilista passado, próximo passado, que por motivos diversos não podemos comemorar no mesmo dia. A gente tinha, a princípio, imaginado só um café, mas acontece que a gente tem questões relevantes que estão batendo na porta todo dia. Então, nós resolvemos transformar esse encontro, essa confraternização, também numa oportunidade para a gente levar ao conhecimento de vocês algumas ações que o sindicato já vem fazendo, algumas ações que a federação vem fazendo, através do nosso presidente da federação, através da nossa assessoria parlamentar, através da nossa assessoria jurídica, para que vocês tenham conhecimento dos bastidores, de coisas que às vezes não chega nem a acontecer, como é o caso da intervenção que a nossa assessoria parlamentar faz, e às vezes projetos que seriam danosos ou seriam preocupantes para a nossa categoria são barrados ainda lá antes de ser votado, porque a gente explica para o parlamentar que às vezes a intenção é boa, mas não vai ter o resultado esperado. Então, hoje a gente resolveu, eu convidei para que estivesse aqui, além do Evaristo, que é o nosso presidente, a Ângela. Vem cá, Ângela, deixa eu te apresentar. Eu também agradecer a presença do deputado Bruno Peixoto, que ele está aqui como empresário que ele é também, para ouvir também as reclamações, etc. Mas ele está aqui como filho do diretor da casa, como diretor também e como empresário. O deputado está junto, vai ouvir também. Bom, a intenção da gente ter uma assessoria parlamentar é que a gente faça um acompanhamento de projetos que chegam na Câmara e na Assembleia. A Ângela e o Cássio são os nossos representantes lá dentro da Câmara e da Assembleia. Então, quando chega um projeto, eu vou até pedir para ela dar um exemplo de um que ela me perguntou ontem, né? Me ligou para saber, tem um projeto lá, tá? Então, ela é a pessoa que está em contato com os deputados, com os vereadores, vigiando, né, para que, às vezes, alguns projetos, talvez bem intencionados, outros apenas com intenções eleitoreiras ou alguma coisa assim, sejam, ela traz para mim, ou traz para o presidente de outro sindicato, ou leva para o Evaristo, para que a gente possa tomar uma atitude preventiva, ao invés de estar correndo atrás, como nós temos que fazer alguns que já passaram, sem que a gente tivesse visto. Né? Eu vou passar para a Ângela, só contar essa que ele me perguntou ontem, e se vocês tiverem alguma dúvida, ela também pode esclarecer. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Bom, a minha atuação na assessoria legislativa vem de um projeto da CNC, da Confederação Nacional do Comércio, que foi abraçada pelo presidente José Evaristo, e a partir daí nós começamos a acompanhar todas as casas legislativas, tanto no âmbito federal, como estadual, como municipal. O nosso trabalho é de tentar antever qualquer projeto de lei que comece a tramitar, que dê impacto nos segmentos que a Federação do Comércio tem dentro com seus sindicatos, né? Então, normalmente a gente tenta pegar esses projetos na Comissão de Constituição e Justiça e lá a gente trabalha em cima deles a constitucionalidade. O mais importante a ser colocado aqui é que é uma atividade que nós temos o maior cuidado em lidar, porque nós temos a obrigação de preservar a integridade do nome da Federação do Comércio. Então, nós não temos assim, nenhum tipo de negociata, nenhuma situação de controvérsia. Nós tratamos tudo dentro da constitucionalidade e da defesa do empresário do comércio. Tá? Então, por isso que normalmente a gente procura os presidentes dos sindicatos, porque quando nós percebemos alguma matéria
tramitando e que tem algum segmento específico, aí a gente pede a ajuda do sindicato para um parecer alguma situação assim. Nós temos um exemplo que o senhor Zé Carlos citou essa semana, de um projeto que começou a tramitar na Assembleia, que preconiza que todas as lojas de venda de roupa tenham um vestiário, um provador de roupa para os portadores de necessidades especiais. Nós sabemos entender realmente a necessidade dessas pessoas, mas acontece que tem determinadas lojas que não têm dimensão suficiente para que caiba isso, né? E o projeto, normalmente esses projetos eles vêm com multa. E nesse caso desse projeto ele dá uma multa ao empresário diária de R$300 por dia, né? Então isso complica muito empresários que têm lojas pequenas, que nós mesmos, que não temos nenhum tipo de necessidade especial, temos dificuldade de provar a roupa, porque o provador é muito pequeno, e aí o Sr. Zé Carlos, eu procuro pelo presidente do sindicato para ver o posicionamento do sindicato, e a partir daí nós começamos a trabalhar. Nós temos assessoria jurídica também da federação, que nos dá um respaldo com os pareceres jurídicos, né? Como eu disse anteriormente, que normalmente são embasados dentro da constitucionalidade, e a partir daí a gente começa uma luta. Eu queria ressaltar, o deputado Bruno Peixoto, o gabinete dele lá na Assembleia é um gabinete totalmente aberto a toda a população, e principalmente a nós, né, do nosso segmento. A assessoria dele está sempre pronta para nos ajudar, né? Principalmente o Márcio, né, deputado, que eu tenho muito contato com ele. Nos atende assim prontamente, é por telefone, é de manhã, de tarde, não tem o menor problema. Então eu queria agradecer, viu, deputado, o apoio que a gente recebe lá na Assembleia. Bom, só para vocês entenderem o trabalho que foi feito. A gente falou do Bruno, eu falei, ela falou, mas vocês, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver no nosso informativo, a gente criou uma mãozinha assim, assim ou assim. O Bruno sabe que se ele tiver algum projeto que não atende a mãozinha para ele, vai assim também. Tá? Desde quando a gente criou isso, todos eles sabem, eu tenho enviado inclusive o informativo para a Assembleia, para a Câmara, para que os deputados e vereadores saibam que a gente está acompanhando o que eles estão fazendo. E próximo às eleições, a gente deve divulgar o ranking das mãozinhas. Uma coisa que é importante é a participação da nossa categoria. Vamos dizer, um projeto. De quem que é esse projeto? Eu acho que é... Bom, eu vou pegar o nome dele. Eu acho que a gente tem que saber sempre quem é. Tá? A gente tem o nome, porque você não está lembrando agora. Mas que a gente tenha, da parte dos clientes de vocês, contadores, que trabalham com esse segmento e que serão prejudicados ou alcançados por isso, que se manifestem. Manda para o escritório de vocês mandem para a gente. Assinaturas, dizendo, não, isso aí não dá para cumprir, a minha loja tem 2 metros, como é que eu ponho? Tá? Então, para que ela possa chegar lá e falar, eu tenho tantas assinaturas lá de lojistas, vai prejudicar e não dá, esse projeto seu não é viável, mas para ele saber que tem gente olhando, que o contador está colaborando nisso, que o sindicato está vigiando esse tipo de proposta. O Bruno aqui está ouvindo, ele vai conversar com os colegas, falar, o povo não está afim desse projeto seu não. Mandando para o Sim de Lojas? Pode mandar para o Sim de Lojas. Pode mandar para mim. A gente dá um jeito de certeza, de entregar, inclusive para o autor do projeto. A gente precisa se mostrar como categoria. Antes de começar o evento aqui, estava conversando com o Everaldo ali fora. Não sei a religião de ninguém, vou só citar um exemplo. Dificilmente a gente vê um pastor, um religioso, indo a um político ou indo a um governador, prefeito, pedir alguma coisa. Mas a gente vê muito o governador ou o prefeito ou algum político indo na igreja ou no templo saber o que eles querem. Por que será que não vem nas nossas lojas, não vem no sindicato?
saber o que a gente quer. Porque lá eles têm uma união, têm uma força, têm um voto direcionado, tem bancada, tem força política. E a gente é concorrente, a gente não tem a mesma união que tem determinadas categorias. Mas a gente tem que aprender, senão nós vamos ficar só pagando a conta. Eu, desde o princípio, antes, inclusive, de estar na presidência, eu visitei o Sindicato dos Contabilistas para dizer que a gente tem uma proposta de mudar essa maneira de relacionamento com poderes públicos. Quando tem uma lei que favorece, como foi, ou uma ação, como teve uma ação no final do ano da Prefeitura, com a retirada dos camelôs do centro de Campinas, a gente tem que aplaudir e mostrar que gostou e divulgar, dar os parabéns. Agora, quando a gente tem uma ação que vai prejudicar, tem que ter um ônus político também para ele. Ó, isso vai te custar, amigo. Não é isso que a gente quer. Então, esse acompanhamento que é feito pela Ângela, ele previne. Você tem uma ideia, Ângela, de quantos projetos a gente já conseguiu, através da assessoria parlamentar, barrar antes de ser votado? No ano de 2011, que é a atual legislatura da Assembleia, né, que foram onde eles assumiram, eu terminei o levantamento semana passada, nós trabalhamos 107 projetos. Desses 107 projetos, 80% a gente evita a tramitação antes que ele dê andamento. Por quê? Por causa da inconstitucionalidade do projeto. Né? Então, normalmente, a gente já finaliza ali. Aí, os outros 20%, 13% normalmente é porque ele vai para a diligência, quando o projeto é pedido para alguma verificação no Conselho de Saúde, no Conselho de Educação, na Secretaria da Fazenda, etc. E o outro, o restante, ou porque ainda está tramitando, não terminou a tramitação, ou então ele vai ser apensado a um projeto que já tem um assunto semelhante, que trata praticamente da mesma matéria. Mas, quando a gente tem que trabalhar o projeto, normalmente a gente já evita que ele passe da Comissão de Constituição e Justiça. Aqui na Câmara Municipal e na Assembleia. Quando é na Câmara Federal, aí a tramitação é um pouco mais complicada. Tem projetos que tramitam 10 anos. Bom, isso a gente está trabalhando ainda para evitar de cabeça. Mas aí a gente não tem o costume de dizer o que a gente quer. Eu preciso de um projeto assim, para melhorar o desempenho do comércio. Eu preciso que a Prefeitura faça isso, eu quero que o Estado faça aquilo. A gente ainda não diz o que quer. Pode dizer para o sindicato, a gente vai levar lá. E, inclusive, eu acho que vocês hoje trouxeram alguns assuntos. Pelo que o Carlos me disse, o Everaldo me disse, tem alguns assuntos que são preocupantes. Eu acho que o posicionamento nosso tem que mudar e a gente está se dispondo a isso. Vou pedir para que chamar de Dalvina. Vem cá. A doutora Nádia, minha amiga, eu estava esquecendo o nome dela, porque eu estou com o nome da mãe dela na cabeça e ia chamar ela de Dalvina. Mas todo mundo conhece a mãe dela também, acho que vários de vocês conhecem a mãe dela. A doutora Nádia, ela tem feito um trabalho na questão jurídica para o sindicato, é uma das nossas assessoras aqui do sindicato. Ela é assessora lá na federação também e olha muito essa questão de tributação, essa questão da substituição tributária, você está lá também, né, ajudando o Evaristo nas análises, né, do que está sendo proposto. Então, eu gostaria que ela explicasse um pouquinho das coisas que ela tem ajudado, inclusive, a evitar que aconteçam. Bom dia a todos. Muitos de vocês nós já tivemos juntos no encontro do Sindicato dos Contabilistas. Eu estive lá honrosamente representando o presidente do Evaristo. E, naquela ocasião, a gente discutia a polêmica da substituição tributária, né? E já tem um ano que eu estou na assessoria jurídica da Federação do Comércio e atuando muito em relação ao ICMS, porque é o imposto de maior impacto para o comércio em geral e para a indústria e para o comércio, que é a representatividade da federação. E esse trabalho em relação à substituição tributária, porque tem sido
digamos, a bandeira desse governo aí, desse novo secretário, é implementar a substituição tributária a nível nacional. A gente abraçou essa causa e o Dr. Zé Evaristo tem acompanhado de perto toda a implementação, toda a adesão do Estado de Goiás aos protocolos já existentes. Do ano passado para cá, nós tivemos adesão ao segmento de autopeças, bebidas quentes, pet shop, colchoaria, material elétrico, material de construção. E a promessa do governo é de que virão outros segmentos nesse mesmo modelo, que é o modelo de substituição tributária nacional por adesão a protocolos ou convênios. E isso tem sido muito impactante, porque tem trazido um desconforto ao segmento dos microempresários, e o Dr. Zé Evaristo tem sido um lutador constante em prol dessa categoria, porque o impacto para eles é muito significativo. Eles realmente saem de uma faixa de tributação muito pequena, que vem da tabela do Simples, que todos os senhores conhecem, e passam para um regime normal de tributação 17%, com antecipação do pagamento do imposto. Isso é preocupante, tem sido uma batalha constante da Federação do Comércio nessa luta em prol desse segmento e dos demais segmentos, porque a gente tem uma preocupação muito grande com essas margens de lucro, com esses valores agregados. Então, a gente não descuida nem um minuto dessa questão da substituição tributária e tem sido mesmo uma luta constante junto à Secretaria da Fazenda, ações diárias quase da nossa federação em prol de uma substituição. Não que a gente seja contra, eu acho que eu vou repetir aqui palavras do meu presidente, não que a gente seja contra, mas que ela seja justa. Por isso, a gente tem feito um trabalho diário, constante, de vigilância às adesões que o Estado de Goiás tem feito em relação ao segmento do comércio. Obrigada a todos. Obrigado, Nádia. Bom, a doutora Nádia presta essa assessoria para a gente na área jurídica e a gente tem mais alguns advogados que também podem prestar, inclusive, essa informação. Quando vocês tiverem alguma dúvida que queiram ligar para o sindicato, a gente encaminha para o advogado da área para que vocês tenham um auxílio na questão que possa aparecer. Bom, eu queria convidar o Evaristo para vir aqui agora. A gente teve uma reunião na segunda-feira e ele estava contando para a gente do trabalho que ele tem tido com relação ao nosso secretário da Fazenda, em conversar com ele, em lutar pelos empresários e representar os sindicatos todos perante a Secretaria da Fazenda. E isso não é fácil de fazer. Tá? O pessoal não tem... A gente não se impõe, então lá eles se impõem. E aí chega lá e representar essa categoria, como ele conseguiu fazer na questão da autopeças, ele e o Walter, que é o presidente, que foi lá no sindicato de vocês comigo, e conseguiu uma modificação na base de cálculo. E ele estava explicando para a gente. Bom, eu não vou me alongar, porque ninguém melhor que ele, que está lá negociando, também pelo fórum empresarial, para explicar como é que tem sido essa luta lá. Vou passar para ele, que é o mais apropriado. Obrigado, Zé Carlos. Parabéns pela iniciativa da reunião. E uma reunião que certamente serve de exemplo para os outros sindicatos. Eu vejo aqui os contadores. Eu quero fazer a minha saudação a todos na pessoa do Everaldo. E, ao cumprimentar o Everaldo, cumprimento a cada um dos senhores contadores, nossos parceiros no setor produtivo, anjos da guarda de todos os empresários, especialmente dos micro e pequenos. Não é dos micro e pequenos, todo estabelecimento tem que ter um contador. Então, hoje, para nós, os contabilistas, são os grandes consultores, nem são nossas assessoras tributárias, tudo. Não. Apagão não, né? Na verdade, o pequeno empresário, especialmente, recorre primeiramente ao contador.
que eu faço? O que está acontecendo? Estão me impondo isso, estão me criando mais uma obrigação. E como criam obrigações, né, meu querido deputado? Deputado Bruno Peixoto, já foi falado pela Ângela, da parceria, da maneira como ele tem dado apoio às nossas assessoras, Nádia, Dalton e outros, da indústria também, Margarete, nesse modelo de trabalhar parcerias. Então nós temos assessoria parlamentar e ele disponibiliza o gabinete dele como apoio. Então, a reunião é boa no sentido que a gente possa conversar sobre dificuldades, tanto para os contabilistas, operadores, né, da escrituração, obrigação legal para todos os empresários, indiscutivelmente, né, e também da parte dos empresários que têm que cumprir aquilo que está na legislação. Se não estamos satisfeitos com a legislação, vamos brigar para mudar essa legislação. Falava isso para o Bruno aqui. Por que não? Isso está nos atrapalhando, está nos dificultando. Vamos brigar para mudar a legislação. É muito complicado você ir na autoridade e falar, não concordo com isso. Ele diz, como? Não concordo e qual é a opção? A lei é federal, a lei é estadual ou a lei é municipal. Onde é que nós estamos de discordância nisso aí? Então, na representação, a gente vai, leva, discute com as autoridades. Mas é muito importante que o contador repasse para os empresários, para as lideranças, no caso aqui o Zé Carlos, o Sindilógia, as dificuldades que nós temos. Hoje nós estamos discutindo aí, assunto do dia, é a implantação de uma substituição tributária. Naturalmente que o setor empresarial não vê isso assim como alguma coisa fantástica, diferente, burocrática. Para o grande é normal. A grande empresária, inclusive, está de pleno acordo com a legislação, que é um protocolo assinado entre os estados, numa implantação de um processo de tributação. Se diz inicialmente simplificado. Simplifica? Simplifica, sim, claro, para os grandes. Por quê? Porque você vai ter a retenção do tributo lá na fonte. E pronto, está liquidado o assunto na fase seguinte. Então simplifica. Quando falamos retenção na fonte, pode ser pelo substituto tributário em outro estado ou pelo atacadista, não importa. Importa é que o imposto já é cobrado lá na fonte. E nós já tivemos isso em Goiás, há alguns anos passados, substituição tributária em todos os níveis. E todos nós estávamos satisfeitos. Todo mundo que lembra aqui. Pagamento antecipado, IVA de 30%, todos os ramos estavam na substituição tributária. Entrou o super simples, super complicado, e aí retirou a substituição tributária. Retirou, mas colocou a lei, diz que era uma tributação única, alíquota única, que compreenderia toda a tributação municipal, estadual e federal. Está na Lei Complementar 123. Todos sabem mais do que eu, inclusive. Naquele momento, então, foi aprovado o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, o Super Simples, entrou em vigência em 2008, todo mundo sabe disso, todo mundo estava satisfeito com o Super Simples, por exemplo. Não se falava em substituição tributária, senão para os ramos que já estavam tradicionalmente na substituição. Petróleo, cimento, muitos produtos já estavam na substituição, né? Petróleo, lubrificantes. Tem uma gama enorme que já não é de hoje que está na substituição tributária, né? E o Super Simples, empresas de pequeno porte, faturamento limitado, com uma legislação nova, todos nós estávamos, quando vimos aquilo, puxa vida, ganhamos, agora há uma simplificação para a escrituração, há uma simplificação tributária real, quando se implantou o Super Simples.
Isso ninguém pode negar, os contadores estão aqui, por exemplo, não pode negar isso, que houve uma simplificação. Mas os estados perceberam que poderiam estar perdendo a arrecadação, considerando que a fatia do ICM inserida na alíquota única para o supersimples dava ao Estado uma parcela, eles acham que é pequena, da cota do ICM. Nós achamos que não. O empresário acha que está legal, normal. Quando você tem uma tabelinha, escada, que começa de 4 e vai até 11,61, 11,90 e não sei o quê, é 11,91, 11,60, 11,61, né? Ali tem M inserido naquela cota, quando é 4%, que é o primeiro degrau, tem 1,25 de ICM. Essa é a cota para os estados. O estado, não, mas a minha alíquota era de 17 antes, agora eu vou receber 1,25. Então, aí os estados começaram a entender que para eles não era bom a supersimples. Resolveram criar um protocolo nacional, e com a adesão da maioria dos estados, onde eles excluem o ICM do supersimples. Escrituração à parte, e num processo de substituição tributária, o ICM deixa de estar inserido dentro do supersimples e é escriturado à parte. E estão fazendo isso ramo por ramo. Começa com um ramo, passa para outro, e tem uma sequência aí de ramos programados. Um dos primeiros ramos a ser discutido e protocolo assinado por cerca de 18 estados, e que entrou em vigor ano passado, foi o autopesca. Como o primeiro ramo para 18 estados. É muito diferente da substituição tributária do passado, que não havia o substituto tributário, havia uma antecipação tributária. Agora não. Pelo protocolo elege-se um substituto tributário. E aí começamos a discutir como? Se a empresa que está no supersimples, pela Lei Complementar 123, está muito claro que é uma escrituração simplificada. Está muito claro que é um único boleto bancário para pagar toda a tributação. Toda. Com um único boleto. E os estados, não, mas o ICM é nosso. Nós é que vamos administrar como vocês devem fazer. E queremos o ICM fora do supersimples. A Constituição da República é muito clara. ICM é competência do Estado. Não é. Então, a Lei Complementar 123 teria avançado, pulado o oceano, digamos assim. Por que os estados não reagiram naquela época, deixaram para reagir só agora? Então, o pequeno empresário, quando se viu obrigado a entrar na substituição tributária, ele deixa de pagar, digamos, na alíquota de 4% na saída, onde tinha 1,25% para o ICM, ele deixa de pagar esse 1,25% na alíquota de 4%, ele passa a pagar na saída 17%, que é o ICM normal. E se acredita da entrada, que é o 7%, quando depende do estado, né? Ou 7% ou 12%. Então, essa diferença aí é enorme para o micro e pequeno empresário, hoje no supersimples. Você deixa de pagar 1,25% na saída para pagar 17%, acreditando 17%, dá um aumento aí de 600%, dependendo da empresa. Bom, aí a nossa reação, nossa, que eu falo dos empresários que tiveram o primeiro ramo, que é o autopeça, incluído na substituição tributária. A Federação do Comércio, já falou a Nádia, de imediato, recebendo o clamor geral, o autopeça correu lá para a Federação, vamos então buscar negociar com o Estado a melhor maneira. Estudamos tudo, juridicamente, se poderíamos barrar isto com uma
ação no qualquer que seja a esfera federal. Fomos à confederação em busca de naturalmente, informações. Não tem jeito. O negócio é a gente negociar e buscar minimizar as dificuldades para o setor dos contabilistas e para a carga tributária não ser tão pesada. Tivemos aí uns 6 meses, 8 meses brigando com a secretaria antes que entrasse em vigor a substituição tributária e o autopeço. Mas, negociando, dialogando, nós conseguimos bons resultados. Pelo menos o setor de autopeça assim entende. O resultado foi satisfatório do que nós realizamos na negociação. Conseguimos que o Estado aceitasse, com o aval do governador Marconi Perillo, inclusive, da bancada da Assembleia também, que a lei passou por lá, que, muito bem, vamos então admitir a substituição tributária no autopeça, contudo, com uma base de cálculo, base de ICM reduzida. E assim foi feito. Muita dificuldade, de 17 com o secretário, não, então baixa para 16, baixa para 15. E nós fixamos uma discussão em base de cálculo, de sorte que resultasse em 12%, considerando o crédito ainda. Então, crédito e a base de cálculo ficaria em 12 e não 17. O resultado seria na base de 12. Então, você tem 12 com um crédito de 7, isso vai resultar aí numa carga tributária de entre 3,5% e 4%. Como há a inclusão da substituição, há uma simplificação também, porque o autopeça, tendo substituto tributário, a fábrica não estão em Goiás, estão em outros estados, São Paulo, Minas, o imposto é retido lá, e os senhores sabem disso. Retido lá, o varejista já pagou. Ele não tem que estar preocupado, ele pode vender com um MVA, ou IVA, conforme queiram falar, de 40, que está no protocolo, ele pode vender com IVA de 60, 80, que não tem que complementar o ICM, tá certo? Então, porque a substituição tributária coloca-se um IVA, isso valor agregado, ou MVA, maior valor agregado. Isso é calculado o tributo lá na fonte, lá na origem. Uma vez calculado, calcula essa base de cálculo do ICM a 12%, calcula-se esse IVA, inclui e já está pago o ICM aqui para o varejista. Então simplificou também. Para o grande não tem nenhuma alteração. Ele já vinha pagando assim. Só que para ele não tem uma redução. A redução da base de cálculo é só para as empresas super simples. Vou colocar o Evaristo aqui uma pergunta que eu acho que é de interesse. Essa semana ele disse que conseguiu alguns avanços, porque parece que o nosso secretário estava irredutível na questão de conversar sobre qualquer modificação no que está aí, mesmo que fosse para o rumo que foi tratado para os cincopeças ou para o pessoal de peças, para as que estão entrando, tanto de pet shop e as outras que já estão colchões, né? E ele anunciou que, pelo menos, parece que abriu-se uma possibilidade de do assunto. Você poderia explicar qual foi essa possibilidade? O Zé Carlos está querendo que eu simplifique e fale menos. E está certo. No tempo, né? Mas eu pensei que precisava dar uma explicação maior sobre substituição tributária, o que aconteceu, quais as previsões futuras. Então, estava dando uma geral para chegar no ponto que ele pediu. De sorte que para a empresa grande não mudou nada, a substituição tributária continua a mesma, não aumentou a carga tributária. A carga tributária aumentou para quem está no Super Simples. Conseguimos negociar com o secretário, tá? Isso está no autopeça, estão satisfeitos. Contadores que estiverem aqui de autopeça sabem disso. E agora o Estado começou a ampliar, como ele disse. Novos protocolos foram assinados, né? Aí nós temos aí pet shop, colchoaria, material de construção, material elétrico, né? E outros mais estão vindo aí. O certo é que os estados estão promovendo a sua própria reforma tributária que nunca conseguiram avançar. Fatiando.
E aí o ICM é nosso. O ICM foi sempre o gargalo nas reformas tributárias. O ICM é nosso. Então, considerando isso, quando veio o secretário querendo colocar os novos ramos, nós dissemos para ele: secretário, aceitamos trabalhar, discutir, modelo igual já negociado. Não, isso eu não faço mais de forma nenhuma. Não admito mais nenhum ramo na mesma modalidade do autopeça. Então, criamos um impasse terrível e permanece até hoje, porque ele acha que o autopeça tem um benefício que o Estado não podia ter aceito, e aceitou. Né? E aí ele fica nos elogiando que somos bons negociadores. Falou: secretário, isso não é o caso, nós queremos resultado, queremos negócio. Então nós estamos trabalhando com ele, já tem uns 2 meses de negociação, não está fácil. Mesmo com os ramos já incluídos na substituição, que é isso que eu falei, cochoaria, material elétrico, material de construção, né, pet shop, nós estamos trabalhando com ele, e ele já acendeu luzes no sentido de aceitar a mesma negociação de autopeça para todos esses ramos. Foi citado aqui pelos recados. Então, ainda ontem tivemos reunido com ele. Semana passada ficamos 1h30 lá na fazenda, e eu estou sempre acompanhado da Helenir. Espera um pouquinho mais, né, Helenir? E da Helenir também tem sido uma parceira lá, tem que fazer justiça aquilo que está acontecendo. Eu e Helenir tivemos lá 1h30. Ontem em Palácio, com ele de novo, tal, e o governador junto, conseguimos que ele aceitasse já avançar nesse sentido de a gente negociar a mesma situação de autopeça para esses demais ramos. Foi dito aqui. E para outros que poderão vir. Então, esse é um caminho, o caminho do diálogo, o caminho da negociação. Às vezes a gente vai à televisão, vai a jornais, critica tudo, mas também, acima de tudo, não foi fechada as portas, nem permitimos que as portas de uma negociação fossem fechadas. Então, estamos negociando, estamos trabalhando com o secretário. Ontem entregamos mais um documento para ele exatamente nessa linha, assinado por mim, pela Helenir da CIEG, no sentido de que somos favoráveis à substituição tributária, não somos contra de forma nenhuma. Não há razão para ser contra a substituição tributária, não vejo razão nenhuma. Né? O bom se não tivesse. O bom se ficasse no super simples, conforme foi aprovado pela lei federal, e pronto. Mas não há outra saída. Matéria de tributação, o leão tem uma fome que Nossa Senhora. Falo leão quando eu falo leão, gatinho, tudo, né? É a fome que não tem jeito. Então não tem como. Está a nossa presidente da República aí já falando que vai fazer uma reforma tributária fatiada ao prazer do governo federal. Vai começar pelo ICM, já falou, todos os senhores já viram isso, né? Porque o ICM foi o grande gargalo das reformas tributárias propostas no passado há mais de 20 anos. Porque cada estado tem um interesse. Paga no origem, paga no destino, ICM. Então isso é difícil negociar. Então, nós vamos negociar com o Estado no sentido... Por quê? Porque vai entrar produtos da área do sindicato que ele representa. Agora, pode ser daqui a 3, 4, 5, 6 meses aí também. Então, quanto mais pudermos empurrar isso para frente, da entrada e da vigência de novos ramos, tanto melhor. Pode entrar confecções, calçado, pode entrar agora, muito brevemente, aí vai atingir os filiados aqui do Sindilógico. Pet Shop já. Pet Shop daqui. Vai falar com ele, secretário, Pet Shop. São microempresários. O senhor vai impor uma tributação dessa? Não é possível. Vocês viram quando aconteceu com bebida quente. A situação, tributação apresentava no super simples, bebida quente, de repente passou a ser tributada com a base até de 33% aproximadamente. Viu, Bruno? É um negócio pesado. Nós estamos assistindo outro ramo agora, que é a cochoaria, o MVA, que é maior valor agregado,
chega a 170%. Você considerando a cadeia, ou seja, o substituto tributário, que é a fábrica, ela faz o cálculo da cadeia e o varejista, naturalmente, além do preço combinado no produto, agrega a tributação, considerando a margem de valor agregado de 170. Está na lei, aprovada pela Assembleia lá. Aprovada pela nossa Assembleia. Maior valor, está lá na tabela. Contadores estão desse ramo, sabem disso. Eu não sei quem trabalha com esse ramo de colchoarias aí. 170%. Só uma informação, a gente levou essa conta lá para Natal, onde teve a Convenção Nacional de Sindicatos, e a tabela foi, tem uma tabelinha que o Moreira, que é nosso diretor aqui, ele fez apresentando quanto isso vai onerar, quanto isso vai impactar nos preços. E fez um sucesso danado. Então isso já espalhou no Brasil inteiro, o que vai onerar. Agora eu queria lembrar uma coisa. Isso não vai ficar no caixa do lojista, isso vai para o bolso da população. E a gente tem que mostrar isso mesmo. Escuta, isso vai encarecer o preço das mercadorias. Vai para o bolso do salário do trabalhador. Entendeu, senhores deputados? Entendeu, senhores vereadores? Entendeu, senhor candidato a alguma coisa? A nossa categoria tem que mostrar a cara, peçam para os seus clientes enviarem as sugestões, reclamações, o que for, para vocês e tragam para o sindicato. E o dia que a gente chegar lá, em vez de chegar lá com 100, 200 assinaturas, chegar lá com 5.000, conseguir mobilizar, a gente consegue o mesmo efeito que eu citei no começo com relação a representantes religiosos. Eu gostaria de aproveitar a presença do Evaristo, porque eu sei que vocês têm algumas preocupações. Eu não sei se o Everaldo... Eu vou levar o microfone aqui para que ele já comece a colocar alguma dessas preocupações. Não é o Everaldo, não? Ficar aqui mesmo. Bem, eu não sei, eu não sabe que eu não sei começar qualquer coisa, e se a gente não levantar, vamos ficar de pé. Como o nosso colega falou, a igreja é religião. Se a gente, certo, não pedir ao nosso Pai a proteção, que Ele esteja presente para que as nossas discussões sejam em benefício desse colegiado que está aqui, eu acho que não vai almejar nada da vida. E a gente ganha tanto e oferece tão pouco. Mas esse momento agora eu gostaria de oferecer para ele aquela oração que ele mesmo nos ensinou. Pai Nosso. Vamos ver, vamos orar com muita convicção. Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Vocês imaginam que a letra do Pai Nosso não precisava lei nenhuma para que o seu mando pudesse ser um bom seu mando. Era só seguir. Mas existem leis e leis e leis. Agora mesmo nós estamos com a situação de vocês imaginarem quanto que ela é ferrenha, ela é dura, mas temos culpa, temos. As culpas é de todos nós, mas infelizmente tem um maquiavélico, e esse maquiavélico se chama Estado. Então ele nos pegou de calça curta, não exigiu que a lei fosse cumprida, e agora esse pequeno empresário, como o Evaristo falou, que nós somos médicos, dentistas, advogados para ele, tudo. Mas infelizmente também esses empresários não querem cumprir
o que a gente solicita dele. Também quer deixar o negócio rodar. Pessoal, a situação do microempresário, microempresa no estado de Goiás é calamitante. Gente, 90% das empresas do estado de Goiás provavelmente vai falir. Tranquilamente. Isso aí, se eles aplicarem o que eles estão solicitando agora e já está fazendo, vai falir mesmo. Porque o contabilista tem culpa, tem. Eu tenho culpa, tem. Eu não fui capaz de exigir que o contabilista fizesse, talvez, o que ele fez. Ou seja, pessoal, eu cheguei ao ponto, para cumprir o que determina, modificar uma nota fiscal para mais. Olha só a situação que eu cheguei. A nota fiscal, a venda dele era tão insignificante que eu falei assim, se eu tivesse, se fosse há anos atrás, eu fazia e negava. Então hoje eu faço e não nego. Ao cúmulo, que o empresário não tira nota, eu vou lá, eu vou errar para mais. Pronto. Então, graças a Deus, os meus consegui. Mas eu não consegui colocar na cabeça de todos os contabilistas para fazer isso. Alguém tentou fazer, ele tirou a contabilidade do contabilista. Olha que situação. E agora o Estado vem agora falando, olha, todos aqueles que não apresentou a contabilidade ou o livro caixa está fora do Simples Nacional, retroagindo em 2007. Olha que situação que vai o empresário. E, gente, porque o Simples Nacional veio para um social. Esse artigo 29 está bem claro que teria que ter escrito o livro caixa ou a contabilidade. Mas acontece que o contabilista não tem condição de fazer essa contabilidade porque os empresários não entregam documento, mistura, é como se fosse familiar, mistura o banco com a família, virou um treco danado. Então, e o Estado quer isso separado. Então, é uma situação difícil. Eu gostaria que o Carlos, o José Evaristo, certo? E aí nós estamos marcando uma reunião para o dia 5, com o superintendente, que possa até exigir, mas que ele exija desses empresários, desses contabilistas, a partir de 2012, no mínimo. Esse 2007, se for voltar atrás, não tem condição mesmo. E também, é uma intenção nossa seguinte, que vai chamar o contabilista, o empresário, e o empresário vai fazer um compromisso de entregar esse documento ao contabilista. Essa é um apanhado que fica pensando em fazer. Eu não sei como que vai acontecer essa situação, como chegou nesse patamar, porque é muito perigosa, gente. O social vai acabar, as empresas vão falir. Inclusive o nosso colega Ronan, muitos empresários vão suicidar e contabilistas também. Porque se o Estado tiver com essa fome que ele está, realmente o negócio não vai dar certo. E eu não pergunto que poder que tem o COFAS. Parece que ele é tão poderoso que ele passa por cima da Constituição, passa por tudo e tudo. Eles fazem e desfazem. Eu não sei como vão fazer. Eu não sei, o deputado Bruno, como que esse negócio passou sem a gente perceber que podia influenciar para o país empresário. Está na Constituição bem clara que o Estado, o município, a União é obrigado a dar um tratamento diferenciado para a microempresa, lá no artigo 149, e eu não vejo a aplicação dessa Constituição na microempresa. Não vejo. Naquela vez que nós brincamos lá no Senai, eu consegui colocar na cabeça do superintendente, na época do Antônio, que ele aplicasse o artigo 159 da Constituição. Ele bateu vamos aplicar. E depois foi 2007, agora passou 2007, quando passou menos de 5 anos, voltou novamente para conta toda essa situação. Então, pessoal, é uma situação preocupante. Eu vou passar a palavra para o nosso colega Ronan, que ele está muito mais entusiasmado que a gente, porque a gente fica um pouco assim, porque eu consegui, passei por cima, muitas dificuldades, certo? Ainda tem alguns respingozinhos, alguns pingozinhos, certo? Que está afetando a gente, mas empresário. Vocês, Zé Carlos, que é representante da categoria, pessoal, nós estamos brincando, certo, de comercializar. Ele não quer controle.
O empresário não quer fazer controle de nada. Por que não quer? Porque o Estado, ele deixa o danado empresário cair no inferno e depois vai empurrar mais ainda os gramados. A verdade é essa. Então, ele deveria ter verificado isso. Antes quando essa lei saiu, a 123, no artigo 29, inciso 5, precisa desse controle. Não cobrou durante 5 anos, não falaram nada a respeito. Depois de 5 anos vem, eu vou voltar em 2007. Eu acho, é justo. Eu sei que eles têm razão, eu sei que a lei falou, mas a lei, ela tem que olhar o lado humano também, o lado social, porque se não olha isso, que a lei que o Bruno Peixoto está aqui, ela tem que voltar para o lado social. Se não voltar para o lado social, não é lei, porque a lei é para beneficiar o povo. Então vamos cumprir, vamos, mas vamos exigir a partir, não sei de quando, agora, ou 2012, mas não pode fazer do jeito que fizeram. Eles foram os omissos, agora eu vou pegar, porque eu estou querendo dinheiro, certo? Infelizmente, a situação nossa... Geraldo, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa lei, qual a data dela, você tem? Não, a lei é de 2007. Você está se referindo a uma lei que retroage? 2007, agora acontece... 2007. A lei é a 23. Acontece que o Estado, não sei se o Bruno Peixoto está sabendo, eles falaram que ia colocar o decreto para cobrar. Era bom até, o Bruno Peixoto, que o Estado colocasse essa lei, porque se ele colocasse a lei, agora em 2012, para mim, eu acho que ela não poderia retroagir essa cobra do Estado. O Estado está cobrando a partir de agora. Era interessante que realmente essa lei... na escrituração retroativa. Escrituração retroativa. A cobrança de uma prestação de serviço. Sim. Não há imposto nisso aí até agora. Não tem imposto. Vamos colocar as coisas. Mas pode ter. A multa. Pode ter multa. Não. Aí acontece o seguinte. Imposto não. Peraí. Vamos supor que ela estava cobrando 1,25. Aí, isso caindo em 2007, não. Você não é microempresa de 2007, não. Vai pagar normalmente como se fosse uma empresa normal desde 2007 para cá. Meu pessoal do céu, é calamitante. Olha, eu entendo, ele está querendo falar também Vamos ouvi-lo. Bom dia, senhores. Olha aqui, o deputado está esclarecendo aqui para quem foi excluído do Super 5. Ele vai excluir agora. Deixa eu fazer as minhas colocações aqui. Bom dia, senhores. Para quem não me conhece, o meu nome é Ronan, um dos diretores do sindicato. Cumprimento o presidente Evaristo, com a sua assessoria, a doutora Naira, o deputado Bruno Peixoto, o nosso companheiro e solidário José Carlos. Nós, a diretoria do sindicato, está sempre grata à sua deferência a nós contabilistas, especialmente aos contabilistas presentes, nossos companheiros guerreiros. Seguinte, senhores, o presidente Everaldo colocou muito bem. O que nos preocupa é a compactuação do Estado de Goiás na obrigação acessória de se fazer a contabilidade. Nós sabemos que está lá na Constituição, deputado, no artigo 170, que União, Estado e município deve-se dar um tratamento diferenciado e favorecido às pequenas e microempresas. Criou-se o Simples Nacional, a Lei Complementar 123. Lá na Lei Complementar 123, no artigo 29, e resolução posterior do Comitê Gestor, estabelece que toda microempresa e empresa de pequeno porte, optante pelo Simples Nacional, dever-se-ão fazer a sua contabilidade com a apuração da conta bancária, sendo esta contabilidade o livro diário Razão ou o livro Caixa. Isso está lá em 2007. Mas o Estado nunca exigiu esta contabilidade, essa obrigação para cá. Nunca se exigiu. Houve várias infrações dos pequenos empresários, como nós sabemos, aquelas dificuldades na receita das vendas de cartões de crédito. Isso aí, alguns anos anteriores, que nós sabemos que o Estado cobrou-se o ICMS relativo àquela omissão.
não falou-se na contabilidade com conta bancária. E agora, o Estado de Goiás, inclusive nós temos lá o ofício, não sei se deve ter sido encaminhado aqui também para o presidente José Carlos de Loja, o ofício circular 01 de 2012, o Estado de Goiás vai e já começou a agir notificando as empresas que apresentem a sua contabilidade ou o livro caixa com conta bancária de 2007 para cá, sob pena de ser excluída do Simples Nacional. Aí, deputado Bruno Peixoto, foi quando eu disse, isso vai acontecer, é suicídio em escala de empresário e contabilista. Agora, aqui nós temos aqui o presidente Evaristo, o José Carlos. Os senhores têm os seus filhos, que são os micro e pequeno empresários. E eu acredito que a grande maioria ainda não está ciente da extensão deste problema. O que acontece? Essa cultura, o Estado compactou com isso, ele não divulgou. Então, essa cultura de não se fazer a contabilidade, o presidente Geraldo, desde que eu conheço há vários anos, ele foi sistematicamente contrário à não confecção da contabilidade. Mas ele ficou, inclusive, sozinho naquele tempo. Mas isso não depende só do contador também, depende do empresário. Que para se fazer uma contabilidade com conta bancária, a pessoa jurídica tem que movimentar na sua conta somente a movimentação da empresa. Mas o que acontece com o microempresário? Vou dar um exemplo para os senhores, logo depois disso aí, tá, com 5 dias, um cliente me ligou, falou, olha, Ronan, eu levantei um empréstimo de R$200 mil da Caixa. Isso estava lá para a pessoa jurídica. E eu comprei para mim um imóvel. Eu quero saber de você quanto nós vamos fazer agora. Olha aí, ele levantou 200 mil em nome da empresa para comprar um imóvel na sua pessoa física, e que salada que virou. Eu sou um pequeno contabilista, eu não sei se os senhores terão facilidade de contabilizar isso aí. E assim vai indo. E aqueles que não têm a contabilidade? Nós sabemos, presidente Evaristo, José Carlos, o pequeno empresário, ele toma o dinheiro com o compadre, com o amigo, com o filho, joga lá na empresa, ele é aquela salada que se faz isso. Não tem como nós cumprirmos essa obrigação. Mas o Estado está aí, através deste ofício, já encaminhou, já começou em cidades do interior. Agora, o mais grave, desenquadrar a empresa do Simples Nacional lá em 2007. Olha a consequência. Este fato ou impede este empresário e o seu grupo familiar que ali compõe aquela empresa de ficar nos próximos 3 anos calendários impedido de tocar o negócio. Não adianta querer constituir outra empresa. E não vai suportar. Vai ser uma quebradeira terrível. E contador também prejudicado. Agora, isso aí, senhor presidente Evaristo José Carlos, agora chegou aquilo, já tinha feito uma colocação anterior, que eu sei que sempre os senhores trabalham nisso aí, mas que sejam com mais ferrenho nessas informações, que os empresários reconheçam a necessidade do contador, os empresários forneçam a documentação. Os senhores agora deveriam fazer uma reunião convocando esses empresários, levar o conhecimento dele, essa necessidade do Estado, e que contribua com o seu contador, movimente a sua conta bancária e leve aquela documentação para o seu contador. Agora nós queremos, presidente Evaristo Zé Carlos, é que os senhores, nós temos agora a reunião dia 5, lá com o Glauco, na superintendência, dia 5 de junho agora, às 9 horas. A doutora Nádia está aqui. Nós queríamos a parceria, o apoio dos senhores nessa reunião, para que nós pedirmos que não cumpra a lei, fica difícil, porque a lei estabelece que tem que fazer a contabilidade. Mas o Estado compactou com isso. Então vamos exigir essa contabilidade no mínimo de 2012 para frente, que não retroaja essa exigência. Isso é um pedido justo. Por quê? É um pedido justo porque o Estado compactou com isso. Ele não exigiu isso antes. Como vem agora na parte mais fraca, vem agora eu vou exigir aquilo que você deveria cumprir lá em 2007. Se você não cumpriu, está aqui o seu desenquadramento do Simples Nacional. E aí, presidente Evaristo José Carlos, os seus filhos, 90% vocês vão ficar sem filho, vai ficar só com 10%, sabe? É isso que vai acontecer. Agora,
Ou que pelo menos, quem sabe nós consigamos que seja feito essa contabilidade, uma maneira, conforme o presidente Evaristo falou, uma contabilidade simplificada. Vamos deixar um tratamento especialíssimo para essa questão de conta bancária. O Estado tem um poder na mão, ele faz um levantamento financeiro, detectou-se uma omissão de receita, autua conforme ele fez até a presente data. Quantos autos de infrações foram atribuídos a essas micro e pequenas empresas e eles pagaram, tudo isso aí. Mas não desenquadre do Simples Nacional e dê um prazo para fazer-se essa contabilidade. E este prazo, no mínimo, de que sejam do exercício de 2012 para frente, e com exigência lá em 2013. Não pode exigir anteriormente. O senhor entendeu a gravidade, presidente Evaristo, José Carlos e o deputado Bruno Peixoto? Nós queremos a compreensão do senhor, deputado. O senhor, como representante da categoria, nós aqui estamos, inclusive, não só em nome dos contabilistas, mas também em nome dos pequenos empresários, que nós estamos trazendo aqui à tona isso. Todos os assuntos que foram tratados aqui agora é de suma relevância para os contabilistas e a classe empresarial, mas esse é o mais grave, porque isso aí vai quebrar e vai dar suicídio. Muito obrigado, vou passar a palavra para o diretor Fábio. Bem, colegas, para quem não me conhece, meu nome é Fábio, diretor do Sindicato dos Contabilistas, conselheiro do CRC, Conselho Regional de Contabilidade. Para esclarecer a questão sobre essa exigência via ofício circular número 1 de 2012, que ocorre o seguinte: a legislação, através da sua lei complementar 123 e da resolução 94, que é a que juntou todas as outras resoluções passadas, ela fala o seguinte: a empresa optando em Simples Nacional que não tiver o livro caixa contemplando toda a sua movimentação financeira, inclusive a bancária, ou a contabilidade, será excluída no mês em que isto for constatado. Por exemplo, se o fisco pedir a documentação de uma empresa, optando em Simples Nacional desde 2007 para cá, ela irá ser excluída, não em 2007, mas no mês em que for constatado que ela não tem contabilidade. Se pegou a empresa hoje e viu que ela em 2011 parou de fazer contabilidade em agosto de 2011, então ela vai ser excluída em agosto de 2011. Agora, se ela se pegou e ela não fez desde 2007, vai ser excluída em 2007. O problema é que, por cultura empresarial imposta por omissão do Estado, o que é que eu estou querendo dizer? Você chega no empresário e fala: olha, eu preciso do seu extrato bancário para fazer a contabilidade ou o livro caixa conforme o fisco e a legislação são muitos. Conforme o fisco exige. O empresário ri da cara do contador, e alguns contadores, como por exemplo aqui o nosso próprio presidente, que por insistir em alguns empresários em querer implantar o que a legislação exige, perde o cliente, perdeu o cliente. Ou seja, o contador passa a ser uma pessoa enjoada, chata para o empresário, e troca de contador. Ele não quer se submeter à legislação por omissão do fisco, porque ele aposta que durante vários anos nunca foi fiscalizado, então não vai ser novamente. Então, o que ocorre é isso, que a legislação fala que é desde que constatado o fato, mas como a cultura empresarial dos pequenos empresários é que, não, vamos empurrando isso aí e vai deixando. Né? O FIS também foi deixando. E está o problema aí. E o problema é, eu excluí uma empresa hoje, vamos dizer de 2007 para cá, qual vai ser o impacto negativo para a empresa? Ela vai ter que, nós estamos em 2012, ela vai ter que retroagir a 2007, se for constatado que ela não tem a documentação exigida desde 2007, e vai ter que refazer o ICMS de lá para cá todinho com a alíquota de 17%. Certo? E, pior, ela vai também ter que pagar todos os tributos federais, porque ela vai ser excluída do Simples Nacional, onde está lá dentro. Não só o ICMS, como PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social. Então, ela vai ter que pagar tudo isso com as alíquotas da tributação normal, ou presumida lucro real. Pior, tem que pagar todas as obrigações acessórias de lá para cá, 2007 para cá, que é o quê? DCTF, da Com, né? Cada um aí R$500, R$250. Agora você pega isso aí, uma DCTF mensal de lá para cá, vai quebrar qualquer empresa. Né? Então o impacto é forte. Com relação à negociação, eu acho que nós temos que ir lá dia 5, conversar com o superintendente e levar as entidades representativas da classe empresarial, juntar a FEComércio, de loja, CIEG, a doutora Eleni Queiroz, né? E fazer um bloco.
e tentar reverter a situação. Caso não consigamos nada com o Glauco, eu proponho que a gente faça isso no ambiente nosso, né? Ou na FEComércio, ou na ACIEG, né? E trazer o secretário, ou o governador, né? Encher esse auditório e argumentar. Trazer argumentos numéricos. Qual é o percentual das empresas do Simples Nacional em termos de arrecadação no Estado? Eu acredito que não chega a 5%. Por que o Estado está tão determinado a querer prejudicar essa categoria, né? Levantar números. A resistência que o Estado está tendo em dar um benefício para as empresas do segmento de distribuição tributária. Por quê? Né? Qual o percentual de benefício que o Estado dá hoje para as grandes empresas a nível de isenção, redução de base de cálculo? Vamos comparar isso aí em termos numéricos para mostrar para o governador. Se ele dá benefício para a grande empresa, por que não quer dar para o Simples Nacional? Por que reduziu de 12% para autopeça e não quer reduzir para outro segmento, material elétrico, material de construção? Né? Então, levar números e argumentar. Obrigado. Pedi para o Evaristo deixar falar antes dele concluir, mas é o seguinte, eu entendo que até essa parte aqui tem que ficar mais como estratégica, viu, por enquanto. Muito no diálogo, e se não tivermos possibilidade com o secretário, com o governador, com certeza vamos conseguir isto. Porque tivemos com ele recentemente, mês passado mesmo, ele disse para o secretário da Fazenda, nada aqui é impermeável, tem que conversar. Chama o Evaristo, chama a Eleni, chama quem quer que seja para conversar sobre o assunto, na presença do secretário. E já começamos a conversar diferentemente. Ontem mesmo tivemos com o secretário abordando o assunto de substituição tributária. Este assunto não estava ainda. Eu, por exemplo, recebi um telefonema só de um contador de nome Eurípides explicando. Eu gostaria de ver a cópia desse ofício, por favor, encaminhado para o Secretaria da Fazenda. Gostaria, o seguinte, de ser convidado também para acompanhar vocês lá no dia 5. Me dá o horário, eu vou lá com vocês. Dia 5? Dia 5, às 9 horas. Às 9 horas, Secretaria da Fazenda. Se você vai conversar com o secretário da Fazenda, então nós vamos chegar... Eu vou conversar com o Glauco hoje também. Amanhã, aliás, está com ele, que é o superintendente, pessoa do nosso relacionamento. Eu gostaria que o deputado Bruno Peixoto também olhasse para nós. Então, acho o caminho, primeiramente, é a gente dialogar lá e ver aonde é que podemos, né, sensibilizar ao Estado, porque a organização tem que ter, gente. Olha, realmente, eu sou microempresário também. Todos nós sabemos que a gente bagunça mesmo. E aí o contador, coitado, eu falo coitado porque vai recair tudo lá. Ele fala, como é que eu faço isso? Hã? Tudo de errado é o contador que faz. Pois é. E aí, o empresário faz a bagunça e o contador tem que resolver a situação. Livro caixa, isso tem que desaparecer no mercado, não tem que falar em livro caixa mais. Mas o Estado não tem na sua. Agora, quem está bagunçando é o comitê de gestor do Super Simples que está bagunçando. Você me desculpe, mas não é Estado não, hein? É o Comitê Nacional. É o Comitê Nacional. O Comitê Nacional tem poder? Tem, com base na Lei 123. Mas poder mudar essa instrução do comitê? É claro que podemos. Isso não é um problema de Goiás. Isso não é um problema local. É um problema nacional. O comitê deu essa instrução, válida para o Brasil inteiro. Se não resolvermos aqui, vamos levar isso para a nossa confederação, as nossas confederações do comércio, da indústria, que não é só o comércio, é todos os segmentos, todos. E aí, se não conseguirmos a solução aqui, nós levaremos isso para o Fórum Nacional, confederações, para que a gente possa negociar diretamente. E a nossa confederação tem representação no Comitê Nacional de Super Simples, temos representantes lá. Então, o que eu peço é o seguinte, vamos lá na secretaria, eu vou acompanhá-los, inclusive, vou conversar com o Glauco também, e solucionar o problema especificamente do livro caixa. Eu espero que vocês tomem cuidado que está em vigor, hein? Doutor Evaristo, só uma parte rapidinho. Com relação à nossa negociação, o físico vai dizer o seguinte, eu não posso fazer nada porque é uma exigência da Lei Complementar 123. Só que, no ano passado, no ano atrasado,
o Estado de Goiás esqueceu a Lei Complementar 123 e foi em cima das empresas que estavam sonegando a receita do cartão de crédito. E não excluiu ninguém. Chamou todo mundo lá, arbitrou um valor e deixou tudo quieto. Você está dando um exemplo, inclusive, que no livro caixa também pode ser feito. Pode ser feito. O que o Estado está querendo com o livro caixa? Ele está sabendo que as empresas nacionais estão omitindo a receita. Então, porque se acha que é isso, e se é isso, então que faça o que foi feito com a questão do cartão de crédito. Chame a empresa, pega a documentação e arbitre um valor. Mas não precisa excluir. Né? Nós do sindicato não estamos querendo, não estamos com medo de contabilidade. Essa lei, essa exigência da contabilidade para a Casa Contábil é ótima. É ótima. Só que nós vimos de mãos amarradas porque nós pedimos a documentação do empresário e ele resistia e não dava. O extrato bancário não dá de jeito nenhum para o contador. E nós levamos a documentação para o fisco, ela não está atendendo a lei complementar 123, porque a lei complementar 123 deixou bem claro. Exige a contabilidade ou o livro caixa, contemplando toda a movimentação financeira, inclusive a bancária. É porque ficou a única instrumentação, né, para a micro e pequena empresa, uma vez que simplificou para a micro e pequena empresa, a escrituração, tudo está simplificado. Mas ele, pelo menos um livro caixa, porque senão, pelo menos um livro caixa. Pois é, mas o livro caixa, pelo menos, o que existe hoje não contempla. Ele não é aceito pelo fisco, porque ele não está contemplando a movimentação financeira, inclusive a bancária. Eu acho que a gente está começando a achar um caminho com essa reunião. A ida do Evaristo lá junto, no dia 5. Convocar e pedir para a Eleni Queiroz, lá da CIEG, para ir também, mais um reforço. A solução pode sair através de sugestões, inclusive suas, contador. Eles lá têm a visão deles, não tem a visão do empresário, não está no dia a dia do empresário que vocês estão. Então, o que a gente precisa é ganhar força para a federação, através dos sindicatos. Aproximem, leve isso para os seus clientes, que a gente precisa deles para ter força junto ao governo. Então, se a gente tiver essa manifestação dos lojistas, procurando o sindicato, manifestando-se publicamente, eu não vou nem dizer porque não tem esse costume aqui em Goiás ainda, mas a gente precisa plantar essa cultura de que ele faça isso através de seus representantes e que a gente possa pressionar os nossos representantes lá. Levar não só para o Bruno que está aqui, mas a gente precisa que o Bruno leve para outros deputados o que a gente quer. E lá falar, isso não é possível agora, vai causar... E aí a gente pode inverter, em vez de ter um suicídio ou a quebradeira possível, a gente tenha, através de uma solução negociada, um avanço no setor do comércio varejista, aliás, em todos os setores em Goiás. E a gente pode fazer isso mostrando, dando exemplo para outros estados. Já saiu coisa aqui de Goiás que virou exemplo para o Brasil. Por que a gente não pode ter realmente o governo com o empresário desenvolvendo o Estado? Por que a gente tem que ter como se fosse vamos dizer assim, um comandante ou tivesse ordenando coisas para o setor? Eu não acredito nesse modelo mais. Esse modelo está acabando. E os sindicatos podem muito, as outras entidades, a CIEG pode, a CDL pode, contribuir muito com o Estado no treinamento. Vocês podem muito no treinamento do empresário para fazer o que o Evaristo falou aqui, se aparelhar, conhecer, você não pode fazer a feira e dar o cheque da sua empresa. E ele ainda acha que pode, ele não evoluiu tão rápido, principalmente os pequenos, quanto o técnico do fisco evoluiu. Então a gente tem que fazer esse papel. O Sindilojas tem proposta para isso, não é hora de apresentar ainda, mas à medida que a gente conseguir avançar na representatividade junto aos nossos associados e no respeito frente ao governo, a esses representados e aos representantes, a gente pode apresentar uma proposta que vai colocar o nosso Estado para andar bem mais rápido do que já está andando. Carlos, você vê, o contador vai comunicar o pequeno varejista que ele tem que colocar o SF e falta apanhar do empresário.
Entendeu? O que é a resistência do pequeno empresário. Mas escuta, essa situação, se você colocar para as entidades também, que a entidade terá que orientar o próprio pequeno, ele vai se rebelar contra a entidade também. Isso é nato, isso é coisa com o pequeno empresário, ele bagunça mesmo. Pois é, mas precisa não ter tem esse jeito. E eu disse aqui no princípio que vocês são nossos anjos da guarda. Por quê? Porque é a vocês que o pequeno recorre, não é a entidade, muito pouco a entidade, mas muito mais a vocês no dia a dia. Então você tem que passar um circular para ele, ou chamar o cara e falar assim, olha, o que é pessoa física é pessoa física, pessoa jurídica é pessoa jurídica. Vamos separar o joio do trigo aí nessa coisa que você faz na sua vida aí, empresarial e particular, porque senão... Inclusive, eles ouvem muito mais vocês. Na nossa do que contabilidade nós. tem um princípio da entidade, que é justamente separar a pessoa jurídica e a pessoa física. Com relação à questão de negociações, nós, sindicatos, nós já tivemos muitas brigas com o Estado, com o município, né, com a União, e pouco se conseguiu. Mas hoje nós já conseguimos mudar uma lei implementar do município, nós já conseguimos mudar algumas coisas da lei implementar 123. Quando ela criou o microempreendedor individual, ela disse que só pode ter um empregado, né? Aí pergunto, quando esse empregado sair de licença, por exemplo, uma mulher, uma licença maternidade, como é que ficaria o microempreendedor individual? Nós brigamos até que conseguimos, com a resolução 94, que ele inserisse uma alteração permitindo o microempreendedor individual colocar outra pessoa substituindo. Então, o sindicato do Estado de Goiás ele tem uma atuação. O Alvarez falou 3 ou 4 vezes que o contabilista é o anjo da guarda. Mas só que cortou a asa dele, viu? Já viu um anjo da guarda sem asa, gente? Coitado da gente. Então, eu gostaria que, o dedo de ouro que o nosso colega, o Bruno está querendo falar, parece, certo? Eu vou falar o seguinte, vou passar só para um colega aqui, certo? Quem quer falar? Rapidão. Eu acho que nós precisamos de, primeiro, pensar em planejamento de tudo, tributário, empresarial. Olha, quando criou o ICMS, eu vi que foi feita uma sacanagem. O Centro-Oeste, Norte e Nordeste foi excluído do país na hora de empreender. E nós não tivemos ninguém até hoje, nem um empresário, ninguém mostrou ao governo que esse parlamentar que criou essa lei, leiloando essa região do país, deveria mostrar que não deveria ser feito daquele jeito. Quando o ICM foi taxado de 12% para nós, foi excluir nós do desenvolvimento. Se tivéssemos ficado com o ICMS lutado para 7%, as indústrias estariam aqui hoje. E nós estamos no local central do nosso país, aonde você estará num raio bem menor, atendendo todo o país. Então está nos faltando planejamento. Zé Carlos tem feito alguma coisa... Você está se referindo à alíquota interestadual? A alíquota interestadual, essa que nos interessa trazer empresas para nosso Estado. Quando ela traz empresa para o nosso Estado estará sendo mais desenvolvido e menos interesse do governo sair cutucando a pequena empresa de grande tributação como estamos vivendo hoje. A alíquota interestadual é uma resolução do Senado. Foi criado em 89. 12%. E o Senado mesmo fez uma resolução beneficiando o Nordeste, reduzindo a alíquota interestadual para 7%. Sul, Sudeste, para o Nordeste, 7%. E depois incluiu Goiás, Centro-Oeste, Goiás, né? 7%. Isso aconteceu há uns 30 anos atrás. Não, mas está ainda... Está em vigor. Quando nós estamos vendendo para qualquer lugar aqui, a maior parte da nossa tributação ainda é 12%. 12% daqui para lá. Justamente. Então, mas é isso mesmo. Se nós trouxermos... A alíquota de entrada aqui que é 7%. Isso aí foi lá nessa época que criou isso aí. Para os outros vender para nós somos prejudicados. Para nós vender para fora, nós não temos condição de atrair ninguém. Isso aí se ignora. Se você pensar assim, o Estado de Goiás exporta mercadoria, exporta, isento de ICM. Olha, estou dependendo do Estado. É uma coisa que eu sou contra o 7%, desde o princípio que colocou 7% para a entrada, para poder pagar na saída igual, 17%, como todos os demais estados. Eu também fui contra desde o princípio, eu me lembro disso. Mas é uma resolução não é de Goiás, é do Senado. O que eu estou falando foi inclusive um parlamentar goiano que criou essa disparidade. Foi o Irã Saraiva que criou essa disparidade. Eu queria mostrar mais coisas, mas é muito curto aqui hoje. Vamos fazer mais reuniões, outras reuniões. Hoje já avançamos bastante, viu? Deixa eu passar para o Bruno falar um pouco.
Está só ouvindo até agora. Deixa eu falar um pouco, mas a gente põe. Você quer falar também, né? Primeiro, permita-me cumprimentar a todos, bom dia para todos. Fiquei bastante feliz com o nosso presidente fazer a oração. Acho que é muito importante Deus estar presente nas nossas decisões, em todos os nossos momentos. Então, fiquei bastante feliz em iniciarmos nossa reunião com uma oração. Ao padrinho, que eu sempre chamo carinhosamente Zé Evaristo, a Ângela e toda a federação, ao meu amigo Zé Carlos e a todos os diretores do sindicato e aos contadores. Nós, políticos, digo isso enquanto um defensor do segmento empresarial. Nunca escondi, sempre defendi as empresas, o microempreendedor, sempre defendi o microempresário, médio e grande. Por quê? Eu entendo que nós, empresário que sou, temos a obrigação de servir a população através do nosso trabalho. E nós temos um respaldo por trás de nós. Quem são? São vocês, contadores. Digo a vocês, nós, empresários, ainda não estamos preparados para a evolução tão rápida do governo, seja na esfera municipal, estadual ou federal, para avançar em cima dos impostos. Nós não estamos preparados. Quando surge uma tecnologia, seja em qualquer ponto do mundo, o que faz o Estado? Importa essa tecnologia para uma arrecadação mais eficiente, porém ele esquece que nós, empresários, não temos sequer a condição financeira de buscar a tecnologia dos empreendedores dos outros países no qual foi copiado o sistema de arrecadação. Uma falha. Agora, uma falha maior ainda. Nossa. Vou citar o caso das autopeças, que eu participei pessoalmente. No dia que saiu o ato enviado à Assembleia, está aqui a Ângela, nos alertou, estão mexendo nas autopeças, vão quebrar as autopeças. Fui o primeiro a saber. Fui direto para a tribuna, no mesmo dia. Mobilizei a bancada, mobilizei os deputados, fomos até a SIEG, até a federação, até o Sindilojas, fomos até o Sindicato das Autopeças, nos mobilizamos e o governo não aguentou a pressão por parte de nós, deputados, em comum com as categorias organizadas. Agora, se queremos ter mudanças, temos que nos organizar e efetuar as mudanças. Estou aqui deixando o mandato à disposição para nós. Gostaria, vou deixar o meu telefone, está aqui o meu irmão Wellington, que não recebe pela Assembleia, ele é empresário, porém me auxilia em toda a área política. Está aqui o Juliano, que além de amigo, coordena os trabalhos do nosso gabinete, é o presidente do Sindicato das Livrarias, é empresário. Então vocês observam bem, está aqui meu padrinho Barbinha, Emival, que também trabalha conosco, inclusive é empresário. Por que eu fiz questão da presença deles? Porque quero fazer a exemplo da Ângela, que executa um trabalho da federação junto à Assembleia, para que nós tenhamos um assessor ligado aos contadores. Para quê? Vocês não vão ter que pagá-lo, ele já recebe, ele já é remunerado pela Assembleia. Mas eu quero que ele esteja em contato com vocês uma vez por semana. E eu vou dar cópias de todos os projetos em tramitação na Assembleia. E vocês vão me musear das ideias. Bruno, isso aí está errado. Vamos alterar. Eu de pronto faço uma emenda e faço a alteração proposta. Eu ocupo a vice-presidência da Assembleia. Faço parte da Comissão de Constituição e Justiça, na vaga que é do Luiz do Carmo, eu ocupei a suplência e agora assumi. E também da Comissão de Orçamentos e Finanças. Então, em todas as comissões e da Comissão Mista, tenho a participação e a presença. Tenho condições de ajudar efetivamente. Porém, preciso que vocês me municiem das alterações. O sindicato e a federação faz, mas evidentemente que os contadores poderão fazer com maior maestria. Por quê? Porque a bomba pode estourar no contador. Porque quando chega no empresário o problema, ele fala, opa, é o contador, não é eu não. Aí joga lá para a contabilidade, aí vai toda a fiscalização lá.
Aí você vê fiscal doido atrás de documento. Então, o que acontece? Temos que nos unir. E outra, uma prerrogativa que nós temos na Assembleia são as audiências públicas. Nós não temos que ir lá discutir o Estado. O Estado tem que ir na casa do povo, na casa do cidadão, que é a Assembleia Legislativa. Então, vamos sim, quero acompanhá-los dia 5, já pus na minha agenda, vou acompanhá-los enquanto vice-presidente da Assembleia, vou institucionalmente representando a Assembleia. E mais, nas próximas reuniões, se quiserem fazer quinzenal, será feito na Assembleia Legislativa e nós vamos convidar o secretário. Se o mesmo não for, nós iremos convocar o secretário, que é força de lei. E é assim que nós vamos agir. O Estado está aqui para servir a população e não ser servido. Então nós temos que ter esse pensamento. Wellington, entrega, por favor, o telefone. Eu vou entregar o meu telefone, quer dizer, o número, né? Senão agora alguém já quer pegar o meu telefone. O telefone? O microfone. O telefone é 3541-3054. É através do Sindlojas. Esse é o sindicato dos lojistas. Tá? Então, assim, o nosso presidente da Associação das Livrarias é nosso diretor aqui do Sindlojas. Tá? A Ângela já faz o papel de assessora parlamentar. Você pode enviar para a Ângela, que ela passa para o Sindlojas, a gente distribui para o sindicato dos contabilistas, vocês distribuem para os seus clientes, para que todos saibam o que está acontecendo. Ó, o risco seu é esse. Repete o número, tá? É o 3541-3054, que é o telefone do Sindlojas. Era só fazer esse protesto aqui para o Bruno. Registrado, é a associação. E segundo, então vamos fazer o seguinte. Ângela, você pega com o Márcio toda semana, que você já o faz, passa para nosso presidente Zé Varisto, nosso presidente José Carlos. Aí ele encaminha a vocês. Pode ser assim, então? Que para mim é até mais fácil, porque a Ângela tem uma liberdade grande lá conosco, todo mundo já conhece que está lá. Eu acho, a primeira vez eu perguntei se você estava recebendo, era por lá, porque só fica lá. Então... Bruno, Evaristo e o Zé, eu posso mandar os nossos 16 mil e-mails falando dessa reunião de hoje? Claro, pode, né? Wellington, entrega o meu telefone pessoal, o número do telefone pessoal nosso, que vocês tenham a liberdade de me ligar a hora que eu preciso. Porém, então, só para recapitular, para depois vocês falarem, o Bruno não me mandou. Então, toda semana, a Ângela pega conosco, com o Márcio, no nosso gabinete, todos os projetos do governo e todos os projetos dos deputados que foram apresentados. Encaminharemos para a federação, para o Sindlojas, e encaminham a vocês, e vocês tomem as decisões de alterar ou não os projetos, nos procure com antecedência, para que eu tenha tempo de elaborar as emendas necessárias e apresentar ao projeto. Dentro da Assembleia, eu faço compromisso com vocês, que eu tenho, graças a Deus, eu tenho essa habilidade ali dentro de aprovar, inclusive, as alterações. Agora, a sanção já vai ficar por conta do nosso padrinho, Zé Evaristo, e do nosso amigo, igual irmão, Zé Carlos. Os dois se viram para sancionar. As emendas eu garanto o trabalho para aprovar. Então, muito obrigado. Vou deixar o nosso telefone, o Hélio, para você poder entregar o meu. Bruno, e muito obrigado. Eu posso colocar no site também, está tudo gravado, vídeo, e colocar no site, isso aí, no nosso contato? Pode, eu sou, e repito, eu defendo a geração de emprego no nosso estado, sou empresário e, sem sombra de dúvidas, defendo o empresário em toda e qualquer situação. Pode contar sem sombra de dúvidas. E defendendo o empresário, estou defendendo, sem sombra de dúvidas, os contadores. Muito obrigado. Bom, quero voltar àquela... Ainda tem uma pessoa que eu prometi de passar o microfone, mas assim que ele terminar, eu gostaria de voltar para o efeito festivo, que é a comemoração do dia dos contabilistas e contadores. Que o nosso lanche está aqui, senão está esfriando. Para que a gente volte isso, e tem algumas informações também. A gente vai fazer na realidade, eu ia fazer um sorteio, mas até pela importância do dia de hoje, pelo que foi falado aqui, eu vou fazer uma distribuição que tem para todo mundo, então eu vou ter um brinde aí para todo mundo. Bom dia a todos, meu nome é Carlão
E eu não poderia de falar quanta gente está sofrendo, né? Como contador, como já foi dito. A gente peca muito por ficar calado, às vezes. E eu não levei na reunião da terça-feira, nossa, esperando sair um resultado ontem. Eu gostaria aqui de fazer um apelo e deixar, e eu vou inclusive passar para o Ronan, para que leve também na reunião. Eu tenho alguns clientes, eu sou contador, não tenho grandes clientes, meus clientes são todos microempresa, do Simples Nacional pequenos. Aquelas lojas ali em frente à rodoviária, naqueles esquinão ali, então eles resolveram ali, eu tenho 8 clientes só no esquinão da Moda, na rua 44. E graças a Deus, todos eles que me procuraram, que registraram, que formalizaram, e cresceram. Flor, depois que nós formalizamos, graças a Deus, não perdemos vendas. Acontece que tem 5 que estão, 2 inclusive sofreram penalidades, multas, por não colocar SF. Às vezes a gente deixa de lado e não dá tanta importância. Mas acontece que eles vendem, aqueles pessoal que vem do Nordeste, sacolão, e vendem no atacado. Emite a nota fiscal eletrônica, certo? E é CPF, e não é contribuinte. A gente pode pedir a dispensa da SF a partir do momento que comprova que é contribuinte, né? Isso, 80%. E meus clientes, infelizmente, não vendem assim. E 2 deles receberam multas por não SF. Inclusive, eu assumi a responsabilidade dos 2. Foi a partir de 2009. 2010, eu corri lá, falei com o pessoal na Cefaz, e já estavam 5 deles, já novamente, nova multa. Como eu tinha mais 3 que começaram agora, eu formalizei um comunicado. Olha, você faz um comunicado lá para o pessoal do tributário, para que eles possam ver isso e rever isso aí. Porque lá são boxes pequenininhos, lá do Esquinão da Moda. Eu estou levando isso aqui para que deve ter colega que tem também. São pequenininhos, então não tem... Abre na quinta-feira, na quarta-feira que abre lá as lojas, para eles venderem para o pessoal no atacado, não é isso? E o que acontece? Não tem, todos só têm nota fiscal eletrônica. E não tem como guardar esse equipamento. Aí eu fiz um comunicado, né? Eu fiz um comunicado lá para o pessoal, relatei tudo, e eles olharam tudo. Realmente foram fiscal lá da secretaria, eu tenho comigo, e viram, e contactaram realmente a precariedade de colocar a SF. Acontece que indeferiram, devido também, está na lei, é lei, tá? O que eu peço? Eu pedi meu nome nesses 8 clientes que eu tenho lá, e está entrando mais agora, graças a Deus, e eu peço aí que vai ter essa reunião para se achar uma solução. Eu pedi no comunicado se achar uma solução. É lei, mas de repente, como foi dito, pode achar-se uma solução para que eles não possam vir a ser penalizados. Com esse indeferimento, essa reunião foi, né, encaixada. Graças a Deus eu estou aqui presente no meio de vocês para fazer esse apelo. Porque eu vou ter que correr agora, eu tenho que defender os clientes, não é isso? É o pão nosso de cada dia. Para achar-se uma solução para que eles possam, para a gente poder estar agindo, para defender, para achar uma forma. Porque se eu for colocar esse F no 5 agora, é impossível, quase 5 mil reais. E eles já falaram para mim, falaram, eu vou baixar, eu vou sair. Assim, de imediato, como é que eu faço? Aí eu estou falando isso para vocês, assim, como contadores, né? Teve um colega aí, esse apelo, né? A reunião espetacular, graças a Deus, o nosso presidente leva isso, já conheço há muitos anos atrás. Ele não me conhece não, mas desde pequeno eu já o conheço. Então, olha, gente, muito obrigado pela oportunidade e que Deus vai nos iluminar nessa reunião. E eu vou passar para o nosso colega Ronan depois, essa documentação, porque ele vai levar para você lá. Esse comunicado e esse indeferimento que teve. Está tudo muito bem explicadinho. Eles viram a realidade. Acontece que indeferiram. Vamos achar uma forma para ajudar eu e aos demais, né, aos outros. Muito obrigado. Bom, a gente tem o nome de todos que estiveram presentes aqui, contabilistas. O Cine de Lojas tem uma parceria com a Êxito, é uma empresa que presta uma assistência como se fosse um seguro para reparos e etc.
Então, todos os que estiverem presentes aqui, que hoje eu vou encaminhar para eles, uma assistência por 1 ano para o escritório de contabilidade dele. A Sindilógia vai estar oferecendo isso para todos os contadores que estiverem aqui hoje. Tá bom? Aí eu vou pegar na lista aqui e vou passar para vocês, tá? Ver se ainda quer falar mais alguma coisa. Não, parabéns pelo dia do contabilista que foi mês passado, muito bom. Aliás, o contabilista todo dia do contabilista, né? E, então, não é só o dia 25, né? Abril, é todo dia. Olha, uma grande preocupação, Geraldo. Pior, hein? Quando você falou aí, até seus netos vão ficar endividados, né? Você sabia que o contador também pode correr esse mesmo risco? Porque agora ele é subsidiariamente pela dívida que nós estamos falando aqui, ó, tá bem? Então, contadores também, abram o olho. Terça-feira, 9h30, 9 horas, tá bom, estarei lá com vocês. Hein? Ó, a gente, quando eu estive lá no sindicato dos contabilistas a primeira vez, acho que foi, ela já foi embora, me solicitaram a questão de medicina do trabalho. A gente implantou aqui, mas não rodou como eu esperava, não teve o crescimento previsto, nem a utilização. Mas aí a gente detectou alguns problemas e eu fiz uma parceria agora com a Mestra, que o Uxman vai falar com vocês, e vai ser uma parceria também do Sindilojas, e para que vocês possam levar um benefício também através da Mestra para os clientes de vocês. Não vai ser mais aqui, porque já tem a estrutura deles, tá? Mas aí ele explica aqui para vocês. Bom dia a todos, obrigado pelo Zé Carlos por nos ter proporcionado essa parceria. Antes de mais nada, agradecer a Deus pela oportunidade dessa nossa reunião, muito bem colocada pelo colega. Falar um pouco sobre o dia do contabilista, que foi dia 25 de abril, 25 de abril, parabéns a todos, o quanto todo o segmento empresarial depende de vocês. Foram citados demais como anjos da guarda, mas são organizadores de todo o processo produtivo e de legalizar. Nós falamos muito de lei, e nós temos que seguir lei, mas se não tiver os contadores para puxar essa operação ser realmente real, não tem como. Então, assim, todo mundo esquiva. Então, parabéns pela atividade, pelo compromisso de vocês. Falar sobre medicina do trabalho é uma regulamentação, falando sobre lei, falando sobre saúde, falando sobre benefícios, e que devem ser seguidas, independente se tenha 1 ou 1.000 ou 500 mil funcionários, onde tenha relação de trabalho, é necessário cuidar da saúde, e isso é lei. Desde 1995, a lei tem que ser seguida, e qualquer alteração de mudança de função, admissão, o que quer que seja que esteja vinculado à relação de trabalho, à carteira de trabalho, o Ministério do Trabalho regulamenta que a saúde, a medicina do trabalho tem que estar junto. Então, no kit de vocês tem algumas das orientações, e através da parceria nós nos colocamos à disposição de vocês, não só com a prestação de serviço, mas também com palestras que nós faremos semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, da forma que for desejado aqui no sindicato. Nós já temos uma parceria com a ACIEG há 8 anos e estamos estabelecendo agora, até por esse antecedente da ACIEG de 8 anos, estamos estabelecendo aqui com o Sindiloja, e nos colocamos à disposição. Tem o meu cartão pessoal, tem a relação do que deve ser feito, e agradeço a todos os empresários, mas principalmente aos contadores, que são os guardiões de todo o processo produtivo da sociedade produtiva em geral. Obrigado. Só dar um esclarecimento sobre a parceria.
que a gente está preocupado? Eu estive numa convenção onde foi apresentado um trabalho do jurídico, inclusive, informando dos riscos das empresas com relação a um exame admissional que não seja muito bem feito e que proteja as empresas de futuras cobranças do próprio INSS. Porque eles estão cobrando. E eu tenho esse trabalho aqui. Se vocês quiserem, precisarem para mostrar para os seus clientes, nós temos esse trabalho aqui. Depois de pagar os direitos do trabalhador lá e durante o período que ele ficar afastado, o INSS está olhando lá como é que foi feito o exame admissional, se estava tudo certinho, se não estava, ele vem e cobra da empresa. Então isso tem gerado grandes dificuldades. E aí a gente procurou uma empresa que a gente sabe que está capacitada para isso. Ele diminuiu o preço dele até onde deu, aonde não deu mais, a gente ainda está inteirando um pouquinho, o sindicato está inteirando. Entendeu? Para poder ficar dentro do possível. Tá? Então vocês tem aí os kits e podem indicar aí os seus clientes que são associados do Sindlojas que a gente vai estar podendo prestar. Por que eu usei a palavra associado? Com essa isenção do pagamento aí, eu estou procurando valer o dinheiro, tá? Mas tem alguns, infelizmente, no Brasil tem muito isso ainda, a gente tem que trabalhar para acabar. O espertinho que não paga e que é o benefício a si mesmo, porque ele entende que ele é representado e então ele não pode ser excluído. Mas então todos os nossos benefícios agora não são só para os representados, não. É para o associado, e aí ele vai ter que se associar. Tá? Para usufruir da clínica, para usufruir do jurídico, para usufruir dos... Eu não vou pegar dinheiro de quem está pagando o sindicato para fazer benefício para quem está querendo ser esperto. Então isso aí é um princípio nosso e a gente vai trabalhar assim. E vocês podem dar esse recado lá. Isso eu acho que até pode não ser muito agradável, mas que é o mais justo tá? E é o que a gente está procurando aqui. Então tá dado o recado e mais uma vez o convite para que a gente volte ao clima de festa. Vamos comer aqui. Obrigado a todos, adorei a reunião, gostei muito da participação de vocês. Alô. Tem uma informação quentinha aqui, ó. A Ângela tá me informando que a deputada que fez aquela proposta já ligou aqui, já falou com ela, pediu para que a gente enviasse aí aquele negócio. Isso já está funcionando.